Aulas gratuitas de matemática, física e química na internet. Se você está se preparando para o Enem, não pode perder essa oportunidade. O canal Exatamente foi criado por professores. Eu converso com um deles, o professor João Alves, que ensina matemática. Bom, João, primeiro a gente precisa entender como é que vocês criaram esse projeto, né? O canal Exatamente. Bom, nesse momento de pandemia difícil, né, que estamos todos vivendo, então nós tivemos a ideia de ajudar as pessoas, né? Eu sou professor de matemática, então tem um professor de química, uma professora de física e uma professora que dá aula de exercícios, e todos sempre estivemos envolvidos, né, na sala de aula. Nós sempre atuamos como professores. Então, como nós temos essas especialidades, nós decidimos, vamos nos juntar e ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento, né? Vamos criar um canal que a gente possa falar um pouquinho, dar ali as nossas contribuições, né? E aí a ideia foi escalonando, né? A gente foi tendo cada vez mais um pouco mais de ideias. Por que a gente não faz aulas ao vivo, né? Duas de matemática, duas de química, duas de física e duas de exercícios. Por que não faz um Instagram? Então foi uma série de coisas foi acontecendo, né? Mas sempre no intuito de ajudar quem está precisando, quem está sem acesso a professor, sem acesso a conteúdo, sem acesso a material, algo estruturado, algo sistematizado, né? Que as pessoas, devido à pandemia, estão sem esse acesso. Então a gente quis desenvolver algo nesse sentido. Vocês ficaram preocupados justamente com esse período de preparação para o Enem? Ou seja, a gente percebeu que muitos alunos, né, não tinham a mesma qualidade de ensino de outros, né? E aí isso pode gerar diferença, né, distorção nessa seleção. Com certeza, isso é um fato complicado também. Eu sou professor da rede particular de uma cidade próxima, que é Divinópolis, né, de um colégio de Nova Serrana. Então, nós estamos com aulas à distância, aulas ao vivo, né? No meu caso, é toda sexta-feira, de manhã eu dou aula para eles. Não vou dizer normal, porque, né, não tem como, então a carga horária é reduzida, porque nem um aluno, nem um professor consegue ficar na mesma carga horária presencial, ficar em frente ao computador falando. Então, essa é uma das dificuldades. Então, a gente observou isso, falou, está acontecendo isso, não é muito legal, então vamos tentar ajudar, né? Vamos fazer alguma coisa no sentido de ajudar as pessoas que estão precisando, porque essa defasagem é muito grande, essa diferença, né, é muito grande, né? Várias pessoas que estão conseguindo, né, de maneira não normal, mas assim, conseguindo, tem acesso ao professor, acesso ao material, etc., e muita gente que não. Então, vamos tentar ajudar nesse sentido, né? Ajudar essa galera desse ponto de vista. Então, foi mais ou menos por aí. É um pouco complicado. O Enem, até o presente momento, ele foi adiado, não se sabe quando, né? Vai ter uma pesquisa, se não me engano, na semana que vem, com os candidatos que se inscreveram no Enem para saber possíveis datas, né? Para o Ministério da Educação ter ideias para quando adiar. Então, se vai adiar 30 dias, 60 dias ou para maio do ano que vem, algumas datas posteriores. Tem 3 opções que os candidatos poderão escolher. Então, a gente não sabe ao certo para quando vai ser adiado, mas provavelmente vai e deve ser adiado realmente, porque muita gente está prejudicada, pelo menos na minha opinião. Então, isso deve ser, né, a gente quis tentar equilibrar um pouco a balança, que é algo justo de se fazer. E todos nós estudamos em instituições públicas, tanto o Lucas, que é professor de física, a Evelyn, professora da aula de exercícios, a Patrícia, professora de química, e eu, João, professor de matemática, todos estudamos em instituições públicas. Então, foi uma forma também que nós vimos de retribuir para a sociedade um pouco do muito que foi investido em nós, né? Nós fizemos todos graduação, mestrado e doutorado em instituições públicas. Então, retribuir isso é algo importante de se fazer, eu diria. Agora, por que matemática, física e química? Então, todos somos de exatas, né? Então, a gente acaba se unindo. A gente fez mestrado e doutorado juntos, então, eu não conheço ninguém ali do programa onde eu fiz doutorado que seja biólogo. Não, na verdade, biólogo até que tem, porque meu doutorado foi em modelagem computacional, que é uma área interdisciplinar, mas não tinha muita gente das biológicas, ninguém da humanas, né? Então, nós nos conhecemos ali e nós viramos amigos ali. Então, foi, né, acabou sendo na área de exatas, que é onde nós somos criados e onde nos conhecemos, né? Então, acabou sendo assim. E o nome também a gente achou bem interessante, né? Exatamente, né? Sempre exatas, e acabou sendo esse nosso objetivo, apesar de que nós tivemos algumas pessoas que se propuseram a ajudar também em outras áreas, né? Redação, que é tão importante no Enem, por exemplo, né? Tem professor que se
propôs ajudar, acontece que nós estamos nos adaptando ainda, é um canal muito novo, acabou de completar um mês. Então, a gente está vendo como que a gente pode readaptar isso, né? De repente mudar o nome, não sei, acho que não, o nome em si, mas algumas coisas que nós estamos pensando em fazer para agregar mais ao canal, para poder ajudar mais as pessoas, que é sempre esse o objetivo. E nesse primeiro mês de existência do canal, quais são as dúvidas mais frequentes que chegam até vocês? Interessante você perguntar isso, porque o nosso público, né, tem um grande percentual, mais da metade do nosso público são de pessoas de mais de 24 anos. Então, são pessoas que estão voltando a estudar, né? Não são pessoas que estão no terceiro ano. Claro que tem uma grande parcela de pessoas que estão, de fato, no ensino médio, completando o ensino médio. Mas a maioria são de pessoas que já terminaram os estudos a nível básico. Então, estão voltando a estudar agora. E isso a gente viu de uma maneira muito interessante. Então, eu, por exemplo, em matemática, estou fazendo uma revisão da base do ensino fundamental. É algo que eu faria, né, quando eu já fui professor de pré-ENEM, cursinhos pré-vestibular. Então, é algo que eu sempre fiz no início de algum curso. Eu sempre elaborei alguma coisa no primeiro ou no segundo mês, coisas voltadas para a base, para rever a base da matemática lá do ensino fundamental, que é um negócio muito importante, que é muito cobrado no Enem. Então, essas dúvidas básicas têm surgido, o pessoal tem, e não somente do pessoal mais velho, do pessoal mais novo também, alunos de terceiro ano com um pouco de dificuldade, o que é super normal, e nós estamos ajustando aos poucos ali para rever essa base, para reforçar que é uma coisa muito importante. O aluno do Enem é uma prova muito extensa. Matemática, por exemplo, que é no segundo dia, né, no segundo final de semana, você tem 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza, né, que é química, física e biologia. Então, você tem 90 questões e 5 horas, mais ou menos, de prova para você fazer tudo isso. Então, se você não manda bem, se você não consegue fazer de maneira rápida coisas básicas, operações com frações, multiplicação, divisão, coisas simples, então você vai perder tempo na hora que você tiver que raciocinar algo um pouco mais elaborado. Então, tem surgido essas dúvidas nesse sentido, de coisas um pouco mais básicas, um pouco também porque a gente está falando de coisas mais básicas. Então, quando começar coisas mais elaboradas, vão surgir dúvidas mais elaboradas. Agora, como é que funciona na prática? São aulas online, né, gratuitas, né, em um horário pré-definido, né? Nós estamos, até o presente momento, só não tem aula durante a semana, só não tem aula na terça. Então, nós estamos com aulas ao vivo, esse é o nosso objetivo, aulas ao vivo, mas essas aulas ao vivo ficam salvas depois. Então, matemática, por exemplo, é segunda e quarta às 14 horas. Aí tem química e física em horários específicos também, mas sempre 2 aulas de cada. E na sexta-feira, 2 horas seguidas de exercícios das 3 matérias, dando um enfoque um pouco mais em matemática, porque ela é mais cobrada em volume do que química e física. Então, tem sido aulas ao vivo. Aí na terça, onde nós não temos nenhuma aula ao vivo, nós estamos lançando vídeos resolvendo questões, né? Aí a gente grava o vídeo, a gente tem equipamento, tem o material, tem o equipamento, tem o software específico que a gente utiliza para gravar e editar. E nós postamos vídeos com pílulas, coisas mais simples, mais diretas, mais curtas, né? De 10 minutos mais ou menos, porque a live tem 1 hora. Então, coisas mais curtas, onde as pessoas podem rever todo aquele conteúdo que foi visto durante a semana de uma maneira mais aplicada, de uma maneira mais específica, mais focada no Enem, que é o objetivo. Você falou aí basicamente da questão do perfil do aluno, né? Você tem vários alunos acima dos 20 anos, mas as salas de aula, no caso, são abertas para todo o grupo, ou seja, até mesmo do ensino básico, fundamental, as pessoas acabam acessando e você consegue nivelar todo esse grupo? Esse é um problema, esse ensino à distância. Por exemplo, as lives tem lá 100 pessoas assistindo. Então, tem um chat ali do lado, onde a gente interage, o que é uma coisa muito interessante por se tratar de uma aula ao vivo, né? Você vai dando a aula, os alunos vão perguntar, não entendi esse exemplo B. Tem como você fazer de novo? Eu volto lá no exemplo B e faço de novo. Então, tem essa interação. E isso a gente vai se adaptando, né? Claro que não é a maneira ideal, mas estamos nos adaptando nesse sentido, de tentar interagir com o aluno da maneira mais didática possível e mais prática possível. Mas eu me perdi um pouco na pergunta. Eu tinha te perguntado justamente como que é esse desafio de nivelar todos os alunos, né? Porque você tem aí alunos de 20 anos, sim, mas também acaba dando aula para as pessoas do grupo fundamental, ou seja, isso é muito difícil ou isso é um desafio que vocês gostam e estão querendo ter como foco?
Você falou um negócio interessante. Gostar, a gente está adorando. Mas, por outro, esse é o lado positivo, né? A gente gostar, mas, por outro lado, é um desafio muito grande. Porque você tem muitas pessoas de perfis muito diferentes. Pessoas que não estudam há 30 anos. Tem público no nosso canal de mais de 65 anos. Então, são pessoas que estão há muito tempo sem estudar. Então, e pessoas, por outro lado, estão estudando ao mesmo tempo. Só pararam agora por causa da pandemia. Então, isso é um desafio. Nivelar isso, né, a gente tem tentado seguir um pouco mais leve, não pegar muito pesado, principalmente, né, nesse começo, muita revisão, etc., mas mostrar que não o Enem ele não é um bicho de 7 cabeças, ele é uma prova que exige muito raciocínio. Elas são questões grandes, questões bem elaboradas, com um texto muito normalmente extenso, né? Ela não é aquele vestibular tradicional onde resolva esta equação, simples assim, como tinha muito nos vestibulares tradicionais antigamente. Resolva esta equação. Não tem isso. Você tem um texto elaborado, contextualizado, interdisciplinar, muitas vezes, né, concatenando química e física, por exemplo, junto ali, ou matemática e química, né, acontece bastante. Então, nós estamos tentando nivelar, mas mostrar para as pessoas também que não é uma coisa muito elaborada, muito difícil, vamos dizer assim, é bem elaborado, mas não é muito difícil, porque você precisa ter atenção. Então, daí a importância, por exemplo, de você praticar questões do Enem. A gente sempre recomenda, tem esse material aqui, faça essas questões do Enem, que aconteceram em Enems anteriores, para a gente se acostumar, porque é um negócio muito importante, precisa ser pego de surpresa na hora da prova, né? Então, a gente tem tentado nivelar, sim, mais ou menos nesse sentido. Agora, João, quem ainda não está participando do canal exatamente, ainda dá tempo? Vocês estão aí com um mês de aula, né? Mas pode acabar acompanhando essas aulas que ficam gravadas, não é isso? Como é que é esse acesso? Todo mundo pode participar? Tá liberado para todo mundo, o canal é exatamente, só procurar lá. Então, as lives, elas estão bem organizadas em playlists. Então, por exemplo, tem a playlist da física, logo que você entra no canal, playlist física, matemática, química, ou em outra ordem, não lembro a ordem exata, mas está bem organizado lá. Então, tem lá 6 aulas de matemática. Então, tá tudo ali. Aula 0, onde eu expliquei, fiz um vídeo, nem foi ao vivo esse aula 0, onde eu expliquei o que é a matemática no Enem, como ela é cobrada, como você deve estudar. Estruturei algum cronograma mais ou menos ali nesse vídeo curto, que é a aula 0. Depois a aula 1, né? Primeira coisa, a aula 1 foi frações, trabalha com frações. Aula 2, números decimais. Aula 3. Então, tá tudo bem organizado. E na descrição dos vídeos, nós estamos sempre deixando listas de exercícios. Listas com exercícios relacionados ao conteúdo daquela aula, onde o aluno pode pegar, fazer aquele exercício para praticar. Afinal de contas, essas matérias de exatas, a prática ela é imprescindível para obter uma boa nota no Enem, né, e assim alcançar uma faculdade. Então, tem que praticar. A gente está deixando dessa forma e está simples. É só entrar lá, está tudo bem organizado, pode entrar a qualquer momento. A gente está respondendo a grande maioria das dúvidas durante a live e depois da live, já que a live fica salva, a pessoa pode ir lá e comentar e a gente está respondendo na medida do possível também. Então, a gente está super gostando, assim, porque está dinâmico, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e a gente tem gostado bastante e são desafios que nós gostamos. Todos nós somos professores, a gente entende esse momento difícil e a gente está adorando ajudar as pessoas nesse momento difícil, por mais que seja um momento difícil, né? Seja essa pandemia que é um problema, é um infortúnio muito grande nas nossas vidas como um todo, né? Mas a gente tem procurado ajudar e a gente está gostando de ajudar, né? A gente está satisfeito em encarar esse desafio, vamos dizer assim. João, muito obrigado, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o canal.